Estou aqui onde começa todo o processo, que é a jazida de extração do minério que produz o agregado. Essa é a nossa jazida e é esse buraco que vocês estão vendo aqui. Como é que funciona o processo? Esse local é rico em carbonato de cálcio e magnésio, que a gente chama de dolomita. É a pedra que a gente utiliza para produzir a areia e a brita. O processo começa com a perfuratriz, ela faz furos na pedra, depois esses furos são preenchidos com um explosivo, com dinamite, e é feita a explosão, que é a detonação e a derrubada da bancada. Depois é que esse material vai para o processo de britagem. Então o que vocês estão vendo aqui é a preparação para a remoção da matéria-prima, que é a rocha dolomite. Seguindo a sequência aí da nossa produção de brita e de areia industrial, vocês já viram a detonação, o desmonte das pedras. Esse material é transportado para o início da britagem, que ele vai passar por alguns processos. O primeiro processo é o moinho primário, que é um moinho de mandíbula, que ele faz uma mordedura. Ele vai batendo e as pedras que são grandes vão reduzindo. Aqui também é feita a primeira limpeza do material. Conforme vocês estão vendo nas imagens, você tem uma extração da pedra limpa que vai para um lado e da argila com um pouco de pedra para o outro lado. Aqui nós já temos nosso primeiro produto, que é o nosso saibro, que a gente chama de saibro grosso. É um saibro que passa numa peneira de 4 polegadas, é usado para pavimentação ou para fazer o suporte de barracões. Qual é a diferença desse nosso saibro para um saibro convencional? O saibro convencional ele é tirado no barranco, então ele é composto por argila com alguma coisa de pedra. O nosso saibro é da limpeza da pedreira, ou seja, ele é pedra com um pouquinho de argila, o que dá um suporte no solo muito grande. Daqui a pedra limpa vai para um pulmão, que depois vai entrar na segunda etapa, que é o nosso hidrocone, que vai fazer a redução dessa pedra até um diâmetro no máximo de 2 polegadas ou 5 centímetros de diâmetro, que vai entrar para a produção da brita e da areia industrial. Nesse processo nós temos ainda a classificação do matacão, da 4A, que é um material utilizado também para a base de rodovias. Temos o saibro fino, que é uma segunda limpeza lá no hidrocone, que ele vai sair uma brita zero com um pouquinho de argila e pó de pedra. É um material excepcional para assentamento de paver e pedras. Então aqui nessa classificação vão saindo todos os materiais que nós temos para pavimentação, para aterro, que é no caso de recuperação de solos, aterros sanitários, base de rodovia, base de barracão, etc. E o material de 2 polegadas que vai para a produção de brita, que é um outro moinho lá. Esse moinho aqui, o hidrocone, é diferente desse primeiro. Esse primeiro é uma mandíbula, ele faz uma mordedura. O segundo é um cone dentro de uma caixa metálica, que ele vai batendo e vai diminuindo o diâmetro conforme vai caindo. Embaixo de cada material desse nós temos um jogo de correias que vai jogar esse material para os separadores, para os classificadores, que são nada mais nada menos do que peneiras, que cada uma vai fazendo a seleção do material de acordo com como eu quero. Agora a gente vai seguir lá para o outro lado, já com a pedra prontinha, limpinha no pulmão, para a produção da areia e da... Isso que vocês estão vendo aqui é uma britagem, tá? Na verdade é um conjunto de moinhos e classificadores, tá? A pedra ela vai sendo diminuída de tamanho e vai sendo separada, vai sendo classificada através das peneiras. Tudo isso com o objetivo de chegar nesse material. Essa é a pedra que vai entrar na próxima etapa, que é o Renco, que é o que vai fazer a nossa areia e a nossa brita num formato diferenciado. Isso aqui é a nossa matéria-prima. Daquela pedra que vocês viram ali, que é a matéria-prima do nosso estoque pulmão, essa pedra vai entrar nesse equipamento, que é o nosso principal moinho. Ele é o Renco, é ele que produz a brita. Qual é a diferença que tem entre esse equipamento e os outros? Os outros, eles quebram por impacto. As rochas que nós temos na região são de origem sedimentar, ou seja, é por formação em camadas. Toda vez que eu faço um esforço de impacto, ele cria lamelas, que são peças fininhas e alongadas. Isso aqui não é bom para a construção civil. O interessante para a brita ter qualidade é que elas têm um formato arredondado, elas têm um formato cúbico arredondado e não lamelar como essa que a gente estava vendo aqui. Como é que funciona esse equipamento? Esse equipamento ele é diferente, ele não é por impacto, ele é uma caixa cônica com um rotor que fica girando em alta velocidade. Então a pedra entra numa dimensão de 50 milímetros, cai na caixa
e vai se desgastando até ficar o formato de uma brita. O material mais fino que passa é classificado, é peneirado e vai para outra pilha, que é a nossa areia. Então o objetivo desse equipamento é produzir um grãozinho de forma arredondada. Porque se eu tiver um material lamelar, eu não vou estar produzindo areia, eu vou estar produzindo pó de pedra, que para construção civil não serve. A gente vai mostrar ali agora para vocês o classificador, como é que é separado a areia passo a passo. O mesmo moinho que faz a brita faz a areia industrial com o grãozinho arredondado. Se a gente olhar essa areia aqui no microscópio, a gente vai ver o mesmo formato que a gente viu ali no grão da brita. O que tem de diferente aqui é que ali passa numa peneira de 20 milímetros e fica retido numa peneira de 6,3, que é o diâmetro da norma para a brita 1, que é 19 milímetros. Lembra no primeiro programa lá que eu coloquei ela brita 1, 2 e 3? Então, aqui nós produzimos a brita 1, que é a brita de 19 milímetros. A areia, ela passa numa peneira de 4 milímetros e vai classificando em várias outras peneiras para montar uma curva granulométrica adequada. E o material fininho, que a gente chama de material pulverulento, que é o pó, que para a areia não é muito interessante, ele é aspirado por um exaustor e vai para a minha pilha de calcário agrícola. Esse material não serve. Então eu tenho controle de tudo passo a passo. Ao contrário do que não acontece na areia natural, porque a areia natural ela é distração, ela é extrativismo. Sai da cava, sai daquele jeito, não tem como fazer. Isso é produzido, então eu produzo do jeito que eu quero e tenho o controle perfeito de cada etapa do processo. Por isso que esse material tem tanta qualidade e agrega tanto valor quando é utilizado num concreto ou numa argamassa. Quando é utilizado em argamassa, às vezes você vê o pontinho branco, tá? Mas isso é da pedra. A pedra é branca, a dolomita é branca por causa do magnésio. Isso é muito importante. A cor da pedra não influencia em nada. O pessoal fala que essa brita branca é uma brita que é para jardim e associa isso com uma baixa resistência. Isso não é verdade. Nós fizemos ensaios em laboratórios de todos esses materiais antes de colocar o material no mercado. O material está testado, está aprovado, está certificado, tem uma resistência excelente, agrega valor, reduz o consumo de cimento, aumenta a resistência e além de outros fatores muito melhores do que quando você usa um produto natural. Essa areia não tem matéria orgânica, não tem argila, é isenta de qualquer tipo de impureza, porque é simples, é pedra moída e a pedra, é mineral puro. Com relação ao que eu falei, a brita de jardim, ela é utilizada em jardim porque é branca. A gente até recomenda aí usar como decorativo, que vocês vão ver uma imagem daqui a pouco aí sobre um jardim feito com essa pedra, que fica bonito. O que não descaracteriza ela como um material de excelente qualidade para uso na construção civil.